A gente não vai conseguir abarcar todas as dimensões que esse novo marco regulatório nos traz, porque elas são grandes, são complexas, mas buscamos, na organização de cada GT, trazer elementos que consigam que a gente tenha um debate, né, mais ampliado e que nós possamos dar esses primeiros passos aí frente ao documento. Então, hoje, nessa etapa preparatória que chamamos de Grupo de Trabalho 1, que se titula Novo Marco Regulatório da EAD no Brasil, debate sobre as modalidades e potencialidades para oferta de cursos de graduação na FURG, né? Eu vou estar com vocês nesse momento, trazendo, né, algumas discussões, trazendo alguns elementos. Junto comigo estará a professora Rafaele, então eu vou pedir para que a professora Rafaele possa também estar se apresentando nesse momento. Rafa, fica à vontade. Então, uma boa noite, né, a todos, todas e todes. Então, eu sou professora, né, do Instituto de Matemática, Estatística e Física. Trabalhei desde sempre nos cursos EAD, né? Então, não tenho o vínculo com a SEAD, mas me sinto parte da SEAD por ter contribuído, né, e estar como professora em algumas disciplinas dos cursos, né? Fui coordenadora do curso de Física EAD, então agradeço o convite, né, dos colegas de estar hoje aqui mediando, né, junto com a Joaninha e com o professor Tiago, esse GT, porque nos faz realmente refletir, né, sobre esse novo marco regulatório, né, da EAD no Brasil. Então, agradeço, né, por terem me convidado, porque é isso, né, no momento que a gente nos coloca à disposição, a gente também reflete sobre, né, então estarei com vocês essa noite. Obrigada, Rafa. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, outro professor que estará conosco, né, organizando e mediando o debate que vamos fazer nessa noite. Tiago, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, assim como a Joaninha me apresentou, né, eu sou o professor Tiago, colega da Rafa do mesmo instituto, né, Instituto de Matemática, Estatística e Física, o IMEF. Também faço parte da equipe pedagógica da SEAD, né, então tenho minha vaga compartilhada com a EAD e tenho alguma experiência aí, né, de alguns anos já trabalhando na SEAD, também com os cursos de educação à distância, né, fui coordenadora adjunta do curso de Ciências da FURG, né, e também atuo em outros cursos como professor, né. E com muita alegria estou participando hoje aqui dessa atividade, né, inicial do nosso fórum, né, e estou muito feliz e espero que tenhamos uma noite bastante proveitosa e que a gente tenha bastante discussões para que o fórum seja um momento também bastante especial para todos nós que fazemos a EAD na universidade. Tá bem? Então, boa noite e vamos conversando. Obrigada, Tiago. Então, já fomos observando aí, não só pelas apresentações, mas também já tenho olhado aqui as mensagens do chat que vão aparecendo, né? Temos um grupo bastante diverso, com atuação na educação à distância por diferentes posições, né? Seja na tutoria, seja na docência, seja no polo, né? Seja enquanto estudante, enfim, a ideia do fórum é essa, né? Que é nessa pluralidade de possibilidades de estar integrando a educação à distância, nós possamos então pensar, né, a partir dessas nossas experiências, como nós vamos nos mobilizar na construção da EAD a partir do novo marco regulatório, né? Então, esse é o convite, tá? Então, organizamos aqui um material que vai nos subsidiar, vai nos auxiliar nesse movimento, né? A proposta desse GT se constitui com o objetivo de contextualizar esse novo marco regulatório. Então, hoje a gente vai conhecer esse documento, a sua emergência, né? Com foco pensando nessa construção da política de EAD e a institucionalização na nossa universidade, nas experiências que vamos tendo em outros espaços também. E nós vamos debater, então, as potencialidades da educação à distância nessa construção de propostas, né, de cursos ofertados na educação superior, tendo como foco os 3 formatos que o novo marco regulatório nos apresenta, né? Presencial, semipresencial e IAD. Pensando essa discussão em conformidade com os referenciais de qualidade e com os documentos que, a partir do novo marco, foram emergindo aí no cenário, que foram nos mobilizando, né, na leitura, no estudo e nas discussões.
Bem, então, nós vamos apresentar aqui alguns pontos principais com relação a esses formatos de oferta de cursos que estão ali presentes no documento do novo marco regulatório, em outros documentos que nós fomos olhando, analisando, né, e discutindo. Depois, nós vamos trazer aqui algumas questões mobilizadoras do debate para que a gente possa conversar, partilhar as nossas experiências e, com isso, né, poder elencar os principais pontos que vamos buscar deixar registrado na carta que vai ser produzida lá no dia 2 e 3 de outubro, que vai ser lida na plenária. Então, é por estes movimentos que nós vamos nos organizar nessa noite. Então, o novo marco regulatório, né, da IAD no Brasil, Decreto 12.456 de 2025, ele é um marco que emerge no dia 19 de maio deste ano, e ele vem aí, né, na ideia de trazer, e aí vou apresentar aqui a proposta, que no próprio texto do documento traz, né, ele vai dispor sobre a oferta da educação à distância por instituições de educação superior em cursos de graduação. E aí, esse marco ele vai alterar o decreto anterior, que é o 9.235, de 15 de dezembro de 2017, o qual, né, dispõe sobre o exercício de funções, né, de regulação, supervisão, avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores, tanto de graduação quanto de pós-graduação, do Sistema Federal de Ensino. Então, esse novo marco vem aí, né, agora trazendo novas regulamentações, novas possibilidades de pensar e de fazer a educação à distância nas instituições de ensino superior. Então, assistindo, né, diferentes materiais, fazendo diferentes leituras, né, com relação, a partir do momento que esse novo marco ele emerge, né, o MEC, em todos os espaços em que a gente pôde observar falas, né, de representantes desse ministério, nós fomos observando que esse novo marco ele vem muito impulsionado na ideia de qualificação da oferta de cursos e da educação à distância promovida no nosso país. Então, a ideia é garantir, a partir dessas regulamentações, a qualidade e excelência da educação à distância no Brasil. E aí, esse novo marco ele começa a ser apresentado como uma nova política, né? E eles falam que é uma nova política porque, para além de regras, de regulamentações, né, de normativas que vão sendo colocadas em movimento, esse novo marco ele vai impulsionar o debate e a construção de uma política nacional e uma política dentro, né, das instituições de ensino superior que vão buscar qualificar E aí hoje nós já vamos iniciar o movimento de observar de que forma, né, que eles vão organizando e regulamentando os processos de oferta da IAD nas instituições superiores, a partir desse start que é pensar os formatos de oferta dos cursos, né? Isso é um primeiro movimento para a gente depois pensar sobre, por isso o GT2, os agentes, né, da docência que vão estar presentes nesse movimento e depois o próprio processo de constituição do curso e as suas ações pedagógicas. Outra questão, né, que o Ministério da Educação vem trazendo é que esse novo marco ele emerge no sentido do reconhecimento do Ministério da Educação da importância da educação à distância no nosso país, né? E nos materiais que nós fomos observando para o estudo, né, e para apropriação desse novo marco regulatório, a gente vai observando quanto eles vão colocando a educação à distância enquanto uma ferramenta estratégica para a democratização e a possibilidade de acesso à educação superior, que para muitos sujeitos não é possível. Então, o que esse novo marco traz é um reconhecimento da importância da educação à distância no nosso país e, a partir deste reconhecimento, como qualificar os processos de educação à distância, então, nas instituições de ensino superior. Então, a responsabilidade, né, dessas instituições é uma oferta com a máxima qualidade. Uma oferta que possibilite aos estudantes a garantia de direitos de um curso com
qualidade, independente do seu formato de oferta, um curso que garanta a acessibilidade, a inclusão digital, que é um outro movimento que a gente começa a observar, principalmente na leitura dos referenciais de qualidade da EAD, um documento que também começa a se reconfigurar a partir deste novo marco regulatório. Então, nós vamos observar aí que há uma intensificação nesses movimentos na busca de qualificar a oferta da educação à distância. Nesse movimento, o novo marco ele apresenta algumas disposições gerais que nós trouxemos aqui a fim de apresentação para que a gente possa ir fazendo esse processo de aproximação desse documento e apropriação do que ele vem nos convidando e nos mobilizando a pensar. Então, o artigo 1º do decreto, ele dispõe sobre a oferta de educação à distância por instituições de educação superior em cursos de graduação. E aí, no artigo 2º, ele vai dizer que a oferta de educação à distância em cursos de graduação, ela deve observar os seguintes princípios. O primeiro é a promoção do acesso à educação superior de qualidade, né? Isso que já comentei aqui anteriormente com vocês, essa ideia do quanto ela vai sendo reconhecida enquanto uma estratégia extremamente potente para a democratização e o acesso à educação superior em diferentes lugares. O segundo princípio é o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem e de materiais didáticos diversificados e plurais, que começa a aparecer de forma mais evidente em documentos posteriores ao novo marco, por exemplo, o referencial de qualidade, o decreto 506, que também vai trazer alguns elementos, principalmente pensando nessa ideia dessa educação à distância que precisa ser interativa, dinâmica, constante, que possibilite a acessibilidade, a inclusão digital. Então, ele vai movimentando esse debate e essas questões. O terceiro princípio é a garantia do direito ao acesso, à permanência e à aprendizagem, assegurado o padrão de qualidade e excelência acadêmica aos estudantes da educação superior, independentemente do formato de oferta de curso. Então, independente se é um curso presencial, semipresencial ou IAD, tem que garantir a qualidade na oferta e nos processos de permanência e aprendizagem desses estudantes. O quarto princípio vai falar sobre a promoção da interação entre estudantes e profissionais da educação. E por isso que no GT2 nós vamos nos deter a pensar sobre essas novas atribuições aí que vão sendo colocadas a partir dos sujeitos da docência que vão estar atuando na EAD organizada e regulamentada a partir do novo marco regulatório. O quinto princípio é o desenvolvimento de habilidades e competências diversas mediante o uso de meios, de tecnologias de informação e comunicação. O sexto princípio é o desenvolvimento pleno do estudante para o exercício da cidadania e para a qualificação profissional. Depois nós vamos ir trazendo, em outros momentos aqui que organizamos, como que esses princípios eles vão aparecendo, principalmente na dinâmica de ofertas, dos formatos de ofertas de curso. O sétimo princípio tem relação com a valorização da docência, e das atribuições da docência nesse processo. O oitavo princípio é a valorização do polo de educação à distância das instituições de educação superior, como espaço de interação e promoção da identidade institucional do curso e do estudante. Então, o polo sendo colocado aí como, assim como já estamos construindo na FURG há muito tempo, e vamos entendendo na universidade, mas o documento ele vai trazendo de forma mais explícita a importância do polo nesses processos de educação à distância, e o reconhecimento do compromisso e da responsabilidade social das instituições de educação superior públicas e privadas, E aí eles vão falando principalmente sobre aquelas instituições que faziam ofertas massivas de curso, Ofertas em que não se tinha nenhum momento de interação, nenhum momento de presencialidade. Então, o novo marco vem regulamentar as ofertas nas diferentes instâncias. Bom, pessoal, nós buscamos, ir organizando em uma pasta no Drive esses diferentes documentos que foram emergindo a partir do decreto 12.456. Então, aqui nós deixamos um QR Code para vocês na tela, em que vocês podem estar acessando essa pasta no Drive e estar fazendo a leitura desses documentos
que foram emergindo aí junto ao novo marco regulatório. Então, na pasta vocês vão encontrar o decreto, né, que vai dispor sobre o novo marco, a portaria do MEC 378, que dispõe sobre os formatos de oferta dos cursos superiores de graduação, foco do nosso GT, a portaria do MEC número 381, que vai dispor sobre as regras de transição para aplicação do decreto, que estamos já passando por esse movimento. Também vai estar disponível nessa pasta os referenciais de qualidade de cursos com oferta à distância. Esses referenciais se constituem enquanto um guia de enfrentamento dos desafios da EAD. E também a portaria do MEC 506, que regulamenta o decreto 12.456, no que se refere à formação acadêmica, às atribuições do corpo docente, dos mediadores pedagógicos, dos tutores, dos responsáveis pelos polos de educação à distância, polos EAD, às atividades presenciais e avaliações de aprendizagem, aos materiais didáticos e plataformas digitais, bem como a criação, funcionamento e alteração de endereço e extinção de polos EAD. Então, além destes documentos, vocês vão ver que existem outros materiais complementares, tá? Para que vocês possam estar ampliando aí o debate, buscando outras fontes de informação com relação ao que o novo marco regulatório vai nos mobilizando a pensar. Então, essa pasta, a gente, conforme vai recebendo outros documentos, outros materiais, nós somos sempre buscando atualizar e alimentar essa pasta. Então, deixamos aqui para vocês o QR Code para que vocês possam estar também, né, acessando esses materiais e podendo ter contato, né, com eles. Então, é um lugar aí, um espaço que nós fomos buscando criar essa organização desses documentos para que a gente possa estar compartilhando com vocês e possamos estar aí em rede, né, fazendo o estudo e a discussão. Bem, agora então eu vou passar a palavra para a professora Rafaele, né, que vai nos falar sobre esses conceitos que vão emergindo a partir do novo marco regulatório. Então, Rafa, fica à vontade. Então, dando continuidade, né, o que o decreto vem apresentando, né, nesse primeiro momento em que a gente tem, então, essas disposições gerais, além dos princípios, então, que a Joaninha nos trouxe agora, né, tem, então, os conceitos, né, e esses conceitos são importantes no entendimento de todos, por quê? Porque, posteriormente, eles vão aparecer, né, então, o documento, então, vai trazendo, primeiramente, então, o que é educação à distância, né, então, que é o processo de ensino-aprendizagem síncrono ou assíncrono, que aí depois a gente vai aprofundar o que é esse síncrono ou assíncrono, realizado por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação, no qual o estudante, o docente ou outro responsável, que é, então, os outros atores, né, que vão fazer parte, então, da educação à distância, pela atividade formativa, estejam em lugares ou tempos diversos. E aí, agora, a gente vai diferenciando, né? Quando vai ser esse lugar ou tempo diverso, se vai ser coincidente ou não, né? Então, a partir disso, ele vai trazendo, então, essas outras definições. E aí, a primeira definição que a gente tem, né, é a atividade presencial. E aí tem algumas leituras que a gente foi fazendo nos documentos, né, e vendo outros materiais, né, é a atividade presencial que não é a presencialidade virtual, né, então tem esse diferencial, né. A atividade presencial, então, vai ser a atividade formativa, realizada com a participação do estudante e do docente ou de outro responsável pela atividade formativa, em lugar e tempo coincidente. Então, esses atores estarem no mesmo espaço-tempo, né? Então, a atividade presencial não é ter uma presencialidade virtual, porque aí é diferente, né? Então, tem esse diferencial do que se define agora como atividade presencial. Pode passar, por favor, Joaninha. Aí a gente vai ter a atividade síncrona, que seria, então, a diferença agora da atividade presencial para a atividade síncrona, né? Então, a atividade de educação à distância é realizada com recursos de áudio e vídeo, no qual o estudante, o docente ou outro responsável pela atividade formativa esteja em lugares diversos, porém, o tempo é coincidente, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, né, uma web aula que a gente realiza muito nos nossos cursos EAD, né, da FURG,
Então, seria uma atividade síncrona no sentido que os estudantes estão em diversos lugares, porém, ocorre naquele momento, né? O professor ali faz a aula, uma conversa, né? Seja o que ele tiver planejado, naquele momento, só que os estudantes estão em lugares diversos. Então, aqui a gente tem a definição, então, do que seria uma atividade síncrona. E entra agora a atividade síncrona mediada, né? Então, qual é o diferencial agora da atividade síncrona para a atividade síncrona mediada? Que a gente tem a interação. Então, a interação seria o ponto aí chave da síncrona mediada, né? Então, a atividade síncrona realizada com a participação de grupo, e aí tem também essa questão que é de no máximo 70 estudantes por docente, ou mediador pedagógico, que é esse outro ator também, e tem o controle de frequência dos estudantes, né? Então, para se ter o contato e a interação entre professor e entre estudantes, né? Então, entra o foco, né? Aqui se dá na questão da interação e até se fala, né? Para não ser isolacionista, né? Não ter essa questão do estudante, muitas vezes não ter um contato, seja com os colegas ou seja até mesmo com o próprio docente. E, por fim, a gente tem a outra definição, outro conceito importante também, né, que é a atividade assíncrona, né, que muitas vezes nós utilizamos nos cursos presenciais, né, quando a gente utiliza o AVA e coloca uma atividade no AVA para o estudante fazer durante um certo tempo, né, assim como também temos os cursos EAD, que seria, então, a atividade de educação à distância, na qual o estudante, o docente ou outro responsável eles vão estar em lugares e tempos diversos, né? Então, o estudante faz no momento que é possível, não tem que ser em determinado, né, momento que ele tem que fazer aquela atividade. Ele tem que fazer, mas tem um período ali para estar, né, lendo o material e realizando a atividade planejada pelo docente. Então, agora a gente tem esse diferencial aí entre as atividades e entra essa atividade, então, síncrona mediada, que o diferencial dela ali para síncrona vai ser a questão da interação entre os estudantes. Pode passar, por favor, Júnior. E aí, aqui, né, a gente traz os formatos, né, que é o que se apresenta também como novo, né, o segundo formato, né, então, o decreto, né, ele vai trazer a oferta, então, da educação à distância, né, podendo ter esses 3 formatos aí de cursos de graduação, tá? Então, o primeiro formato, né, aqui a gente vai apresentar mais esse primeiro momento aqui, né, mais no sentido das porcentagens e depois o Thiago vai dar sequência e vai abrir um pouco mais isso, né? Mas então, o primeiro formato é o curso presencial, e aí para o curso se caracterizar, né, como presencial, ele tem que ter no mínimo 70%, né, da carga horária total do curso com atividades presenciais, né, que é aquelas, então, que o estudante e o professor estão no mesmo momento coincidente, né, tempo e espaço, tá? Então, no mínimo 70% da carga horária total. O curso presencial, semipresencial, né, então, que é o que agora não se tinha, né, e aparece com decreto, ele vai ter, então, no mínimo 30% da carga horária total do curso por meio de atividades presenciais, que é essa que a gente conversou anteriormente, e no mínimo 20% da carga horária em atividades presenciais ou síncronas mediadas. Então, entra aquelas atividades, né, onde a interação de no máximo 70 estudantes, né, por atividade. Então, tem esse diferencial aí do semipresencial para o presencial. E aí tem alguns cursos, né, que podem, que não podem, que a gente vai abordar na sequência. E aí, por fim, o curso à distância, né? Que aí a gente tem no mínimo 10% da carga horária total do curso por meio de atividades presenciais, e aí no mínimo 10% da carga horária total do curso em atividades presenciais ou síncronas mediadas. Então, a gente vai ter esse diferencial de porcentagem que é o que vai caracterizar o curso, principalmente ali, que a diferença é um pouco menor, né? Do semipresencial para o curso à distância, né? Porque o presencial é no mínimo 70%, então, de carga horária. Então, a gente apresenta aqui, né, no presencial mesmo, então antes era 40% EAD, agora com o decreto passa a ser, então, 30% EAD, então, o que o novo formato, né, de oferta, então, mudou
com o novo decreto, então, de 19 de maio de 2025. Tá? E aí agora o Thiago vai abrir um pouquinho mais a questão dos cursos. Passo para ti, Thiago. Obrigado, Rafa. Então, dando sequência, né, de uma maneira mais aligerada aqui por questão do nosso tempo também, né? Então, falando um pouquinho sobre os formatos dessas ofertas dos cursos superiores de graduação, né? Então, todos os cursos de graduação eles podem ser ofertados no formato presencial. Então, hoje nós temos esse cenário de qualquer curso de graduação, eles podem continuar sendo ofertados, né, de formato presencial. E aí a gente vai trazer algumas especificidades agora em relação ao semipresencial e também à distância, né? É vedado, então, não pode ser ofertado, não vai poder ser ofertado curso de graduação à distância da área da saúde, né, as licenciaturas e outros que venham a ser definidos em atos do MEC, então, ou seja, algumas regulamentações que o MEC venha trazendo, né, em relação à negativa da oferta desses cursos, tá? Os cursos de graduação em Direito, Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia, eles devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial. E aí depois, né, o curso de medicina ainda tem uma especificidade ainda que eu vou trazer para vocês também, tá? O curso de graduação em medicina, né, como eu falei para vocês, ele deve ser ofertado integralmente por meio de atividades presenciais, né? Então, dentro da carga horária de um curso presencial que pode ter uma carga horária ainda com atividades que não sejam presenciais, né? O curso de medicina é o único que não abre, não existe essa exceção, né? Então, ele é totalmente com atividades presenciais, tá? Então, não pode ser nenhuma carga horária à distância. E também pode ser vedado no formato de educação à distância, curso de bacharelado, licenciatura e tecnologia nas áreas de educação, ciências naturais, matemática e estatística, saúde e bem-estar, engenharia, produção e construção, e também agricultura, silvicultura, pesca e veterinária, né? Então, são esses cursos que estariam fora do bojo, né, dos cursos à distância. Por favor, Janine. Em relação, então, aos cursos de graduação presenciais, né? Então, o curso ele pode ser, o curso presencial, né? Ele pode ter até 30%, né, de uma carga horária de atividades à distância, né, de ensino à distância, né? Síncronas ou assíncronas, tá? Então, ele tem que ter no mínimo, né, 70% da carga horária total por meio de atividades presenciais. E aí entra a questão da medicina, que essa regra ela não se aplica aos cursos de medicina, né? Então, os cursos de presenciais eles devem ter no mínimo 70%, né, de carga horária de atividades presenciais e podem ter até 30%, né, com carga horária de ensino à distância. Por favor, Janine. Dos cursos de graduação, então, semipresenciais, né? Então, nós temos uma lógica de que 30% da carga horária total do curso, né, deve ser por meio de atividades presenciais, tá? E 20% da carga horária total do curso em atividades presenciais ou síncronas mediadas, né? Então, hoje nós temos um cenário de cursos, né, que ofertados pela SEAD, né, pela FURG, né, na modalidade à distância, e muitos desses cursos, né, não se enquadrariam mais na lógica do curso à distância, né, e teriam que se enquadrar, e na verdade vão passar por um processo de enquadramento, né, para a oferta de graduação no formato semipresencial, né. E a característica desses cursos, então, se configura por essa porcentagem, né, da carga horária do curso, né, desse tipo de atividades que precisam ser presenciais e atividades síncronas, né, presenciais ou síncronas mediadas, né, assim como a Rafa trouxe, né, a definição de cada atividade desse tipo, tá? E a composição da carga horária dos cursos de graduação semipresenciais não pode atingir ou superar os limites, né, obviamente estabelecidos mínimos ali, né, dos cursos presenciais. Então, existe uma diferenciação, né, para que eles sejam caracterizados, então, dessa forma como semipresenciais. Por favor, Janine. Então, nos cursos de graduação à distância, né, então 10% da carga horária total deve ser por meio de atividades presenciais, então a gente nota a diferença, né, se antes nós tínhamos ali 30%, né, com atividades do semipresencial para o curso à distância, né, era 30% em relação a atividades presenciais, né, que nós temos no curso de graduação à distância 10%, né, e no semipresencial de 20% com atividades presenciais ou síncronas. Já no curso de graduação à distância, nós temos um percentual de até 10%, né, do curso, tá? E a composição da carga horária também, né, trazendo essa observação da carga horária dos cursos de graduação à distância, não pode atingir, né,
os limites dos cursos semipresenciais. Então, sempre uma lógica, né? Existe curso presencial, o semipresencial, né, que não pode atingir a composição da carga horária dos presenciais, e do curso de à distância também não pode atingir, né, os percentuais ali da carga horária estabelecida nos cursos semipresenciais. De passagem, por favor. E aí, né, o novo marco regulatório, então, traz algumas mudanças significativas, né, que nós destacamos, né, algumas dessas principais alterações, tá? Então, a exigência de atividades presenciais em todas as modalidades, né? Então, existe essa nova necessidade, então, e é algo extremamente importante, né, de ser pensado, né, na elaboração dos cursos, né, e também no desenvolvimento deles, tá? Alteração e afirmação, reafirmação dos conceitos, né, do que é EAD, do que é uma atividade presencial, do que é uma atividade síncrona, uma atividade assíncrona, ou síncrona mediada e assíncrona também, né? Então, existe uma reafirmação desses conceitos que, por hora, né, em alguns momentos, eles traziam mais de alguma definição, mas o marco, né, ele traz especificamente o que cada um desses termos ele significa, tá? Algo interessante também, né, que para as atividades síncronas mediadas, existe um limite de até 70 estudantes por turma. Então, há uma limitação, né, para que possa, então, né, pensar como a Janinha trouxe a própria questão da qualidade, né, e que exista a condição, né, que essa atividade síncrona seja realmente mediada, né. Então, há um limite de pessoas para que isso possa ser feito, tá? Então, também tem a exigência de pelo menos uma avaliação presencial por unidade curricular, por semestre, tá? Isso vai ser uma exigência, né? Cada avaliação presencial precisa conter 1/3, né, do peso das questões em questões discursivas, então, não simplesmente mais questões de múltipla escolha, mas tem que ter um peso ali de questões discursivas, tá? Cada unidade curricular deve integralizar com no mínimo 10 semanas, então, também tem um tempo mínimo, né, de semanas para que seja integralizada cada unidade. Então, é necessário pensar a estrutura de cada unidade curricular, né, para que elas não tenham menos de 10 semanas, né. Então, existe essa nova regulamentação aí, né. E os cursos de licenciatura da área de saúde, né, estão vedados de ocorrer em formato EAD, né. Então, são elementos que nos provocam, né, a esse entendimento, né, e pensar, né, os cursos que nós temos e a forma como eles vão ser ofertados daqui para frente, tá bem? Pode passar, Juninho, por favor. Também existem regras de transição, né, então, como é algo novo, né, então existem algumas regras que elas servem para, no momento de transitório, assim, né, ou seja, de um momento que nós estamos numa cultura de educação à distância, né, passar para um outro momento, né, em que a gente pense sobre esses 3 formatos, né, de oferta de curso de graduação, tá? Então, a instituição de educação superior credenciada, seus cursos deverão atender integralmente às disposições do decreto, né, de maio de 2025 e demais atos do Ministério do Estado da Educação, o que discipline no prazo máximo de 2 anos, né, então a contar da data da publicação. Então nós tivemos a publicação em maio, né, desse ano, então nós temos aí 2 anos para que essas regras sejam, né, hã, cumpridas, né, pela nossa instituição, tá? A instituição de educação superior credenciada para oferta de cursos presenciais e EAD, então sendo consideradas credenciadas para ofertar cursos nos formatos presencial, semipresencial e à distância, né? Então, já existem, então, os cursos as universidades que ofertam, né, cursos presenciais e EAD, então elas estão automaticamente credenciadas, então, né, para ofertar o semipresencial, tá? Os cursos EAD autorizados antes da data de publicação deste decreto, né, e que passaram a ser vedados no formato de oferta de curso à distância, entraram em processo de extinção, né. Então, hã, cursos que já estão sendo ofertados, né, então eles não vão poder ser reofertados, né, eles foram criados antes desse decreto, então eles vão ser, finalizados, né, mas vão ser extintos a partir da finalização do curso, tá, até a formatura no caso, né. A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, né, alterará, então, o status dos cursos de que trata daquela questão de para a extinção, né, do sistema EMEC após 90 dias contados após a publicação do decreto. Então, cursos que já estavam sendo ofertados, então eles passam, né, da modalidade EAD
por exemplo, né, para um curso que já está no processo de extinção, tá? E também a responsabilidade da educação da instituição de ensino superior, né, assegurar a continuidade da oferta do curso no formato EAD até 2 anos após o prazo da integralização, né, previsto o que está no projeto pedagógico do curso, né, viabilizando então a conclusão pelos estudantes matriculados, né. Então, é importante destacar isso, né, que ninguém que já está cursando um curso na modalidade EAD vai ser prejudicado, né. Isso vale para cursos que vão ser ofertados em uma nova oferta, tá bem? Então isso é algo que chama bastante atenção, né, e que pode preocupar, né, quem está matriculado nesses cursos de graduação. Pode passar, por favor? E aí nós destacamos, né, também a questão dos referenciais de qualidade, né, dos cursos de oferta à distância 2025, né, que é um documento que serve para guiar o enfrentamento dos desafios impostos pela educação à distância, né, e também é um documento que faz um aprimoramento do regulatório e da melhoria dos instrumentos de avaliação, né. Então, os referenciais eles têm essa missão, assim, né, que você posso dizer dessa forma, né, de trazer, então, a questão como um guia para os desafios que vão ser impostos, né, em relação à educação à distância e também sobre a melhoria dos instrumentos, né, de avaliação da educação à distância, tá bem? Pode passar, Juninho. Bom, e aí nós trazemos então, né, eu vou passar para a Joaninha agora, né, para que ela possa conduzir as questões que nós elaboramos, né, para que a gente possa produzir aqui um debate, né, sobre esses elementos que a gente sabe que foram muitas informações, né, de uma maneira bastante aligerada, né, mas a ideia é que a gente pudesse trazer um panorama geral sobre o marco, né, e a partir das questões que nós elaboramos, né, a gente possa gerar um debate sobre essa temática, né? Então, obrigada, Thiago e Rafa, né? A ideia era trazer uma contextualização do que esse documento, né, ele foi sinalizando em termos dessas três formas aí de oferta dos cursos, presencial, semipresencial e AD. E a partir dessa contextualização, a gente pudesse ter um tempo aqui, né, para fazer a nossa discussão, para dúvidas, para partilhas, né, de diferentes olhares e percepções com relação ao documento. Então, a ideia é que a gente possa agora, né, nesses próximos aí minutos, conversar e pensar, né, sobre essas questões. Para suscitar o debate, para mobilizar, né, esse movimento aí de partilha, nós trouxemos três questões mobilizadoras, tá? A primeira delas é que qual ou quais potencialidades e desafios nós percebemos frente a essas três formas de ofertas de curso: presencial, semipresencial e à distância, diante das nossas atuais demandas formativas. A segunda questão mobilizadora que a gente já apresenta aqui para poder iniciar o debate é como que nós percebemos a infraestrutura que será necessária para o desenvolvimento de atividades presenciais em cursos nos formatos semipresencial e à distância, visto que precisamos, né, garantir que esse estudante ele tenha no polo esse local que consiga fazer e atender às suas demandas de presencialidade, de atividades de presencialidade. E de que forma as atividades presenciais dos cursos em formato semipresencial e à distância precisarão ser organizadas para contemplar as expectativas das estudantes e dos estudantes, tanto no que diz respeito às questões pedagógicas, né, porque a gente foi vendo aí que existem alterações com relação às questões pedagógicas, que vão ter, né, mudanças, e a gente vai discuti-las com foco nos demais GTs aqui do nosso fórum, quanto também a questão da presencialidade nos polos IAD. Então, a ideia, pessoal, é que possamos, a partir deste momento, iniciar a nossa conversa para que a gente, então, possa ir pensando, né, o que desejamos levar no momento da plenária lá, né, no nosso encontro nos dias 2 e 3 de outubro. Tá? Então, fica aqui o espaço aberto para que a gente possa, então, iniciar a nossa conversa e o nosso momento aí de pensar coletivamente esse novo documento.
Magda? Oi, já assim tão rápido? Gente, boa noite, então, a todos e todas. Sou a professora Magda, coordenadora da especialização em gestão escolar. Quero parabenizar a SEAD pela organização dessa atividade, né, dessa plenária, e acho que é muito importante esse movimento que vocês estão fazendo de discutir essa política, esse novo marco, e até um momento da gente parar e refletir sobre essas mudanças, desafios, potencialidades, como a Joaninha traz. E uma questão que eu fiquei em dúvida ali é se todos os cursos de licenciatura, porque depois vinha uma questão das áreas que o Thiago, acho que trouxe, foi tu, né, Thiago, se não me engano, se todos os cursos de licenciatura não poderão ser ofertados na modalidade AD, ou seriam só alguns, porque eu não vi ali na lista, por exemplo, a área das ciências humanas, tá? E acho que uma das potencialidades dessa modificação é que a gente vinha sofrendo aí com uma oferta, né, bastante, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas desenfreada de cursos ofertados na modalidade à distância, que a gente chama de quase uma venda de diplomas, né? Eu acho que esse marco vem para dar uma regulamentada na nossa educação à distância. Mas eu queria, assim, conversar, que vocês, se pudessem, explorar um pouquinho mais como que o MEC coloca dentro desses desafios a questão do financiamento desses cursos, né? Que a gente tem enfrentado um desfinanciamento da educação, muitas dificuldades de estarmos nos polos, frente a cursos de educação à distância que são ofertados essencialmente por bolsistas, né? Então, num movimento de cursos que são bastante distantes das universidades, em polos distantes, a nossa realidade acho que na universidade pública e nas particulares também. Então, como que se coloca as novas possibilidades para que a gente se faça presente, para que a gente cumpra, né, minimamente esse marco regulatório? Eu acho que esse é um desafio que, se o MEC está trazendo uma nova regulamentação, nós precisamos lutar para que tenhamos um melhor suporte para exercer essas atividades com a qualidade que se fala que será, né, ofertada. Gente, eu acho que era isso, e só agradecer aí, viu? Obrigada, Magda. Como a gente não teve outra inscrição, acho que a gente vai, né, trazendo alguns elementos a partir da fala da Magda, e aí o pessoal também vai se sentindo muito à vontade para poder interagir, trazendo seus apontamentos, tá? Bem, o que o novo decreto traz, Magda, com relação aos cursos de licenciatura, é que eles podem ser ofertados na modalidade presencial e semipresencial, tá? Então, não há ofertas de cursos de licenciaturas na modalidade EAD. Então, isso é algo que o novo marco regulatório traz, tá? Eles podem ser ofertados presencial ou semipresencial, tá? Então, essa é uma mudança que nós temos. O que a gente observa com esse novo marco regulatório, né? A gente observa que a EAD, ela vai perpassar, salvo o curso, né, ali de medicina, que não pode ofertar, ele tem que ser 100% presencial, ele não pode ter carga horária, né, 70 presencial, 30 EAD. A EAD, ela vai perpassar todos os cursos ofertados, que quiserem essa modificação, do ensino superior, da educação superior, né? Então, por isso que essa discussão ela é maior, né? Ela é uma discussão institucional, né? Então, salvo o curso de medicina. As licenciaturas, elas são ofertadas ou de forma presencial, e aí as licenciaturas podem, né, ter a mudança, como a gente já teve aqui na nossa universidade, né, quando a gente teve ali as mudanças de alguns cursos que foram ofertando uma carga horária de 20% EAD, né? Os cursos presenciais que tinham uma carga horária de 20% EAD, a gente passou por essa mudança aqui na universidade. O que nós vamos ter agora, antes, teve uma mudança no marco, porque antes
se podia chegar a 40%, hoje é só 30%, tá? Então, essa é uma mudança que teve também, ele diminui a porcentagem de carga horária EAD nos cursos presenciais, tá? 30%. E as licenciaturas semipresencial. Não sei se eu consegui responder tua pergunta. Não há mais a possibilidade de curso 100% online, tá? Isso também não existe. Todos os formatos de oferta têm atividades presenciais, tá? A gente pôde observar a partir daquelas porcentagens apresentadas ali. Todos os formatos de oferta terão presencialidade, tá? Então, isso é uma outra questão. Outra questão também que a gente traz aqui é que antes não se tinha uma regulamentação de carga horária mínima que deveria ser atingida pelos cursos EAD, hoje tem, né? Então, por isso que o 100% online, ele se extingue, ele não pode acontecer, porque precisa, tá? E com relação a esse desafio, que é um desafio, né? E já fomos discutindo e pensando, conforme a gente foi fazendo a leitura do novo marco, é com relação ao financiamento dos cursos, tá? O que a gente tem observado ali na Secretaria de Educação à Distância foi que a partir de maio, a partir desse novo marco, foram acontecendo alguns movimentos aí de debates com relação às coordenações UAB das instituições, tá? Então, a apresentação do novo marco, a apresentação dessas mudanças, algumas solicitações de indicações, né, de cursos que já haviam sido aprovados anteriormente em editais, né, que precisavam sinalizar, principalmente as licenciaturas, se gostariam de continuar a oferta, mas agora atendendo o semipresencial, né? Mas ainda não tivemos algo concreto, tá? Organizado, regulamentado, com relação aos financiamentos, tá? Isso é um debate que agora começa a aparecer, né? Nesse diálogo das coordenações UAB, aqui na FURG nós temos, né, a nossa colega Marisa Musa como coordenadora e a professora Denise, que está aqui com a gente como coordenadora adjunta, né, na coordenação UAB aqui da nossa instituição. Então, nós estamos ainda nessa expectativa, tá? Não há nada concreto com relação a como, então, agora serão direcionados e pensados os financiamentos para essas ofertas, principalmente pensando no semipresencial e EAD, tá? Então, de fato, aí é um desafio que a gente enfrenta, porque não há nada ainda concreto que chegou até as coordenações UAB, tá? Mas são passos que vão sendo dados, assim, né? A gente já foi observando algumas movimentações, mas com relação ao financiamento, ainda aí não há nada regulamentado que chegou até nós, né? É isso que eu estou dizendo na chegada, né? Mas que essas discussões se iniciam. Joaninha, só complementando ali a tua fala, né, que além, então, dessa questão dos cursos de licenciatura, que é vedada a oferta no formato EAD, que talvez foi até quando surgiu ali no slide, né, os cursos, né, que também é vedada a oferta no formato EAD, e aí pode ser presencial ou presencial, da área da educação, por exemplo, o curso de bacharelado, licenciatura em tecnologia, então, daqui a pouco um curso de tecnologia, mas é da área da educação, não pode ser EAD, tem que ser, então, semipresencial ou presencial, assim como tem a questão das ciências naturais, matemática e estatística, né? Então, só retomando, além das licenciaturas, tem também esses outros casos ali que é apontado no documento, né? E, por exemplo, cursos da área da administração, contábeis, né? Esses cursos, eles não apresentam restrições, né? Então, esses cursos, eles poderiam estar sendo ofertados na modalidade EAD, né? Pela lógica que está sendo aplicada aqui nesse documento, esse marco regulatório, né? Então, pelo que eu vislumbro aqui dentro das ofertas da FURG atualmente, né? A gente teria alguns cursos como esses, né? Que poderiam, por exemplo, administração, né? Esses cursos que poderiam continuar na modalidade de educação à distância, né? Tem uma pergunta no chat ali, né? Que fala sobre a questão para as licenciaturas. Vale o parecer 4 de 24, que institui 50% presencial, ou o decreto que institui 30% presencial?
30% para as licenciaturas. O parecer 4 de 24 seria o do Conselho Nacional de Educação. Seria o parecer de 24 para cursos presenciais, o Alessandro? Alessandro, são das diretrizes nacionais? Oi, sim. Não sei se estão me escutando. Sim, boa noite. É isso, a gente tem um parecer das licenciaturas do ano passado, né? E é um parecer que já questionava o modelo de oferta da licenciatura no IAD, por conta da exigência de presencialidade, né? E período também de adaptação das instituições. Ocorre que no documento estabelece-se 50%, né, inclusive com disciplinas específicas para as licenciaturas. Ele, pelo que a gente também entende, esse documento tem força maior, por ser uma DCN, do que o decreto. Então, para a licenciatura, é um problema um pouco maior, né, a organização da docência presencial, uma vez que a presencialidade é mais intensa, ainda que, digamos, inclusive o serviço presencial para as engenharias e outras áreas, né? Então, essa questão que eu tenho é como será, se vocês têm informações também, né, novas sobre essa, digamos assim, essa incomunicação, né, ou essa diferença entre parecer DCN e decreto, ou se também já se pensa em seguir o que está estabelecido pela DCN, né? Como política, talvez, institucional. Não sei se a Narjara quer fazer a pergunta. A Narjara prefere esperar o debate dessa questão e depois faz. Então tá bem. Obrigada pela contribuição. O que foi discutido com relação a isso, tá? Que eu assisti assim. Tem uma oficina, tá? Que o MEC ofereceu para os gestores, ela está até disponível no YouTube. Qualquer coisa eu vou botar naquela pasta ali que a gente deixou o QR Code. Que o professor Daniel Ximenes, tá? Ele faz uma discussão com relação a isso. E ele diz isso que tu traz. A DCN é o documento maior, tá? É o documento que vai estar regendo essa questão. O que ele trouxe ali, tá? Numa discussão não muito aprofundada, tá? Ele trouxe que pode ser que haja, se acharem pertinente, uma redefinição do que está na DCN, tá? Até então, essa DCN 4 de 24 é a que vai estar sendo um documento maior do que o novo marco, tá? Então, a gente vai ter que obedecer a ela pensando essa oferta das licenciaturas. Salvo ser, a partir do novo marco, ela também ser revisitada. Isso ele diz nessa fala que ele faz ali para alguns gestores de universidades e coordenadores, tá? Mas ainda não há nada que chegou além dessa fala e de outros documentos, que a gente tem isso, tá? Mas se não houver mudanças, a DCN é o documento maior, tá? E aí a gente vai ter que repensar esse atendimento ao que está lá, tá? Mas ele sinalizou que pode ser que se entenda que precisa haver uma mudança. Mas até então ficou isso, não tivemos mais. Acho que o último documento que nós tivemos foi agora em julho, 10 de julho, né? Depois disso, não recebemos mais outros documentos a partir desse novo marco ali, né? Mas foi essa fala do professor Daniel Ximenes. Ô, Joaninha, só para contextualizar, né? A Rafa, no momento que ela apresentou, ela trouxe ali que no curso semipresencial, que é a oferta que vai poder ser feita dos cursos de licenciatura, né? Tem um mínimo de 30% de carga horária de atividades presenciais e um mínimo de 20%, né, de carga horárias presenciais ou síncronas mediadas, né? E com isso, né, se estabelece os 50%, né, do parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Então, da 4 de 2024, né? Então,
essa é a lógica, né, dessa distribuição de 50%, né? Então, nós temos que antes não tinha ainda, pelo parecer, né, uma definição de como esses 50% seriam feitos, né? Então, com o decreto, então ele vem para estabelecer como isso pode ser feito. Então, o curso semipresencial, né? Então, no mínimo 30% com carga horária total de atividades presenciais e no mínimo 20%, né, com carga horária de atividades síncronas presenciais ou síncronas mediadas, né? Então, além dos 30%, que é o mínimo de atividades presenciais, dos 20% de atividades presenciais ou síncronas mediadas, e pode ter atividade presencial, então ser mais de 30% para chegar nos 50% que o CNE definiu lá, né? Então, é, continua é óbvio que vale, né, do parecer do DCE, mas aí o decreto ele vem para regulamentar, no meu ponto de vista, né, esse 50%, né. A Narjara levantou, acho que a Narjara pode falar, Narjara. Boa noite, colegas. Então, sou a Narjara, sou do Instituto de Educação, também sou vaga SEAD, né? E eu fiquei pensando a partir da provocação da professora Magda, né, da questão do financiamento, porque eu acho que a grande preocupação é essa, né? A gente tem, de certa forma, uma diminuição, né, na questão dos repasses ao longo do tempo, e a gente sabe que essa nova organização vai demandar, né, toda uma logística para que funcione. Eu fiquei pensando a partir dessa provocação, o que está sob o nosso controle, na verdade. Acho que o financiamento não está sob o nosso controle, né? Então, isso vai depender realmente do que a CAPES vai definir, né, e o que ela vai organizar para que os cursos funcionem. Mas a gente precisa pensar o que está sob o nosso controle. E eu acho que o que está sob o nosso controle é pensar a questão da qualidade, pensar a questão de como as questões pedagógicas vão ser promovidas, né, a partir desse novo marco. E aí eu também estava pensando aqui o quanto que é importante, talvez, a gente resgatar o nosso histórico de FURG, né, enquanto implementação da EAD. Porque nós sempre tivemos uma preocupação de não expandir tanto, né, não ter tantos polos para poder dar conta, então ter menos polos. Também a preocupação de termos os encontros presenciais, né, como forma de contato da interação do professor-estudante. Então, eu vejo que a gente já, no nosso histórico, a gente sempre buscou essa qualidade como modelo. Agora, acho que a gente precisa realmente resgatar esses processos e aí pensar como é que a gente vai mobilizar isso, né? Eu acho que talvez pensar mais como a gente pode organizar os cursos dentro de uma proposta pedagógica que considere esse novo marco, acho que é mais possível do que pensar a questão financeira que não está sobre o nosso controle, né? E a gente tem que aguardar o que vai vir. Essa é a minha provocação aí para a gente pensar. Berenice, tudo bem? Boa noite, fica à vontade. Oi, boa noite. Então, eu sou Berenice, estou aqui no campus de São Lourenço do Sul e também venho atuando na EAD há algum tempo. Eu trago alguma coisa assim para pensarmos também, né? Nos desafios que nós temos nos cursos de licenciatura, e nós estamos aqui, né, no curso de licenciatura em Educação do Campo, com um desafio bastante complexo da manutenção dos estudantes, né, e da dificuldade deles se manterem nos cursos até pela distância que eles estão daqui do campus, né? E aí eu fiquei pensando, né, a partir desse decreto, desde que ele foi lançado, na possibilidade de também pensarmos algumas alternativas de semipresencialidade para esses cursos né, de licenciatura que hoje são presenciais, né?
É claro que nós temos um grande desafio da forma até da formação docente, né? Mas aí nós também, eu me coloco naquela questão ali, né? E no decreto ele fala que os campos fora da sede também poderão sediar, né? Os cursos, né? Então, eu gostaria de saber se a SEAD tem pensado nisso, de que se é um desafio alcançável de nós começarmos a pensar, né, esse processo até da inclusão, né, nos cursos presenciais. Então, se um grupo de professores se deseja, né, fazer essa alteração curricular, digamos, né? Como é que nós poderíamos estar começando a pensar isso, né? E como é que a gente pode pensar em colocar isso dentro da nossa política de educação à distância da FURG? Mais questionamentos que eu estou me fazendo e que eu estou compartilhando com vocês agora, tá bem? É isso. Obrigada, Berê. Desculpa a demora, mas é que eu estava anotando alguns pontos que tu foi trazendo, assim. Esse é o espaço, Berê. Esse é o espaço para que a gente possa trazer essas perguntas, essas inquietações, essas mobilizações. É por isso que a gente buscou constituir o fórum tendo como o elemento central do debate o novo marco, para que a gente possa, nesse coletivo, pensar como e a possibilidade da política, né, de EAD da nossa universidade pensar isso que tu traz com relação aos campi fora da sede, as licenciaturas que já estão em movimento, mas que têm desafios, né? Tem aí questões que precisam ser revistas. Então, o espaço, Berê, é esse, tá? Para que no fórum nós possamos pensar de forma coletiva essas discussões e levá-las, então, a partir do fórum para as instâncias dentro da nossa universidade, né? Então, o fórum se constitui como esse espaço. Então, não há uma resposta, né, à tua pergunta, ao convite para que a gente possa, junto contigo e junto aos demais colegas, pensar aí essa possibilidade. Por isso que iniciamos o movimento dos GTs anterior ao nosso encontro no fórum dia 2 e 3, para que a gente possa também ir suscitando essas questões, amadurecendo, se apropriando. A gente também vai retomar a leitura do documento para que lá no dia 2 e 3 a gente possa estar ampliando e construindo essa carta da plenária. Tá? Então, já deixei aqui para que a gente possa, registrado, para que a gente possa estar pensando, né, sobre isso que tu nos convida a pensar, com certeza, tá? Mas o espaço é esse, Berê, o espaço para a gente poder pensar e discutir juntos é esse aqui, é o fórum que vai nos impulsionar nessa construção. Obrigada pela escuta. Eu queria comentar só, Berê, quando tu traz isso, né, a gente pensa na realidade dos campos da FURG, né, e também do que a gente está observando, né, no esvaziamento dos cursos de graduação, né, e principalmente os cursos de licenciatura, né. E quando a gente olha para esse decreto, né, num primeiro momento, ele é muito apavorante, assim, né, com a quantidade de informações que ele apresenta, né, mas a partir de uma leitura um pouco mais pedagógica desse documento, assim, né, e pensando nas nossas limitações enquanto universidade, né, de multicampia, assim, né, então tem muitos desafios, né, então quem sabe a gente encontra nesse documento, né, uma forma de possibilitar, né, que uma reestruturação dos nossos cursos também, e com essa reestruturação, né, de potencializar esses cursos, né, de possibilitar uma maior participação da comunidade, né, então o formato semipresencial, né, ele vem como, no meu ponto de vista, um meio termo, assim, daquilo que a gente tinha de tudo à distância, né, e do tudo presencial. A gente sabe qual é a realidade dos estudantes que que escolhem uma licenciatura, né, as dificuldades, né, os desafios que eles enfrentam para poder estar cursando uma licenciatura, né. Então, eu olho para esse documento, assim, como uma oportunidade de a gente pensar em quem sabe, assim, com um futuro bem próximo, assim, né, não nada muito longe daquilo que
que nós temos agora, né, e pensar na estrutura dos próprios cursos que nós temos na universidade, né, e do formato nos quais eles são ofertados, né. Então, eu penso esse documento como uma possibilidade de a gente refletir sobre isso e quem sabe potencializar esses cursos de uma maneira que consiga, né, atrair mais estudantes, né, e que esses estudantes tenham condições de fazer o curso, né, que é o que a gente está observando agora, né, a permanência desses estudantes nos cursos, que é algo bem desafiador para a própria universidade, né. Então, eu fico por trás dessa provocação, né, e eu começo a pensar eu como coordenador do curso presencial, né, estive contigo no curso à distância, né, a gente sabe que os desafios são completamente diferentes, né, mas quem sabe um meio termo do presencial e na distância não seria um caminho, assim, a ser pensado, né, como estratégia para a gente viabilizar a formação de professores que em determinadas áreas existe bastante carência, assim, né. Então, bem nessa linha, assim, que eu fico pensando esse documento como uma possibilidade, né. Só vou aproveitar o embalo do Thiago também, do que a Berê traz, né, para nós aqui, que é realmente isso. Eu acho que é a potencialidade que a gente enxerga nesse documento, vivenciando aí os cursos e aí pensando, né, aqui vou trazer a realidade do curso, né, de física presencial, né, onde a gente não tem conseguido nem preencher mais de 10% das vagas, né? Então, é um desafio, mas eu vejo o potencial, né? E eu acho que tem nos instigado a partir da comissão, né? Que montou uma comissão para repensar o curso, né? E até a Berê faz parte dessa comissão também, que talvez a semipresencialidade a gente conseguiria, né? Ter mais estudantes chegando no curso, né? Que agora a questão não é nem a evasão, é os estudantes que não chegam mais no curso, né? E aí, a partir até mesmo do que a gente tem vivenciado com a licenciatura em Física e ED, né? Então, a gente tem os dois cursos nesses formatos, mas que talvez o semipresencial aí é um horizonte aí que está aparecendo e que, para esses cursos, né, talvez fosse melhor, né? Então, claro, a gente não tem as respostas, né? Não tem normativas ainda na universidade, né? Para a gente alterar o curso, né? Mas eu acho que aqui nesse espaço do fórum fica já esse ponto, né? Para a gente pensar realmente, né? Que é algo que pode estar contribuindo com os nossos cursos aí que os estudantes não têm chegado, né? Então, só para contribuir também. Mais alguma colocação? Enquanto o pessoal vai pensando, né, eu olho aqui para a Ana aqui, eu sei que eu devo um feedback para a Ana, né, ela aproveitando os espaços aqui da disciplina, né, tô devendo feedback para a Ana, mas eu vou encaminhar o feedback. Aproveitar enquanto o pessoal tá agora eu olhei pro rostinho dela aqui e disse: "Nossa, tô devendo feedback para a Ana", né, mas vai chegar, tá, Ana? Já aproveito a oportunidade, né? Para se justificar, Ana, para se justificar. Com testemunha. Pessoal, faltam 5 minutinhos. Faltam 5 minutinhos para a gente chegar ao nosso teto aí, né, do encontro. A gente buscou fazer um encontro de 1h30, porque sabemos aí que já é o terceiro turno, né, de atividades que estamos vivendo no dia de hoje. E penso que então a gente poderia deixar aqui os encaminhamentos para a continuidade da conversa e construção da carta para o dia 3 de outubro, que é no dia 2 nós vamos ter uma palestra, né, uma mesa de debate, então que a gente vai ter convidados e convidadas, e no dia 3 nós vamos nos dedicar à construção das cartas de cada GT que serão lidas na plenária final. Então, isso é importante que está chegando ali no chat, tá? Não esqueçam da lista de presença naquele link do Forms. Então, penso que aqui a gente poderia sinalizar os principais encaminhamentos que nós gostaríamos, né, de retomar lá quando nós nos encontrarmos no dia 3, para a construção da carta que vai ser lida na plenária do nosso GT1, tá? Então, penso que a gente poderia agora fazer esse movimento.
Uma das questões, vou começar, e aí vocês vão, por favor, sinalizando, tá? Penso que uma das questões foi dessas últimas colocações aqui compartilhadas, que é a questão da potencialidade do documento para pensar os cursos de licenciatura nos dias atuais. Isso? Posso colocar esse como um primeiro? Por favor, fiquem à vontade, tá? O espaço aqui é nosso. Fiquem à vontade para falar. Outra questão que a Narjara trouxe é as questões pedagógicas para garantia da qualidade independente do formato de oferta. Isso, né, Narjara? Eu acho que independente da questão financeira, né, a gente tinha que pensar o que a gente entende que é o mínimo de qualidade para o que a gente precisa fazer. O mínimo não, mas o que a gente entende que é qualidade, né? O que a gente precisa fazer. E aí as duas questões que eu pensei inicialmente o quanto a gente vai ter que pensar esse alcance geográfico mesmo que a gente tem em relação aos polos, né? Por uma questão de deslocamento dos professores. E aí eu falei do histórico, o nosso histórico, que a gente sempre teve poucos polos, né, por curso. Talvez isso seja importante da gente retomar. E uma outra questão é a questão dos encontros presenciais, né? A garantia dos encontros presenciais por disciplina. E essa garantia, né, Najara, também eu acho bem muito ao encontro dos cursos, né, com poucos estudantes, né, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, é fazer encontros presenciais com cursos com poucos estudantes, né. E se isso vai ser uma obrigatoriedade, né, então também tem que pensar nisso, né. E aí já puxa também, talvez vai chegar no momento a questão da tutoria, né, com cursos com poucos estudantes também, né. Então, para garantir as atividades presenciais, Vai ter né. que institucionalizar isso, né? Isso vai ter Uhum. que ser algo a gente pensa, bom, por que é garantir a qualidade? Isso tem que ser pensado como elemento, né? Eu penso que é um debate que a gente tem que fazer. Isso envolve financeiro, mas a gente não tem controle do financeiro, né? Mas a gente tem controle daquilo que a gente quer como pedagógico. É isso que eu penso. E, e aí, pensando nos encontros presenciais, pensando no nosso histórico, nós tínhamos antes a proposição de 2 encontros por disciplina, né? Antigamente. Hoje a gente fala de 1 encontro por semestre, né? Então acho que a gente vai ter que retomar algumas ideias, né? Pensar na nossa questão assim, de envolvimento mesmo, né, com os cursos EAD para o funcionamento, né? Eu assim, posso falar mais um pouco? Claro, Berê, claro. Sabe, o que eu fico pensando também, a Najara trouxe ali da questão, claro, da dificuldade dos polos, né, do deslocamento, mas eu fico pensando também na potencialidade dessa nova normativa, no sentido de nós também podermos pensar, principalmente os cursos de licenciatura, né? Poder avançar em cursos que sejam multicampus para fortalecer os campi aqui fora da sede. Gente, nós estamos aqui, assim, eu sei que a baixa entrada nos cursos de licenciatura está muito alto em praticamente todas as licenciaturas, mas nós fizemos um levantamento principalmente dos campos menores, né? E o nosso aqui, nós estamos agora com 25 alunos no curso, matriculados no curso de licenciatura em educação do campo, né? Então, como que a gente, pegando esse como exemplo, né, a gente precisa, digamos assim, alterar, né, precisamos começar a repensar o projeto político-pedagógico desse curso, enfim, mas aí
eu vejo que nós recaímos em vários outros obstáculos, né, ao tentar mudar a ênfase desse curso, né? Então, por isso pensar um curso semipresencial que a gente possa fortalecer. A ideia é fortalecer os campos também com isso, sabe? Porque às vezes nós podemos não ter um professor aqui no campo, mas nós somos todos FURG, então quem sabe um outro professor pode, alguma expertise que nós não temos aqui, que um outro professor possa contribuir com esse curso, né? Porque senão a gente não sobrevive, não vejo a sobrevivência, sabe? Se nós não pensarmos e repensarmos assim, com qualidade, é claro, né? E aí eu penso, como fazer a formação, como fazer essa articulação, como fazer essa política que a gente possa, porque nem todos os professores, e não é culpa dos professores, mas não enxergam porque não atuam na EAD, ou nunca atuaram na EAD. Então, também não veem essas possibilidades. E aí nós precisamos pensar também a formação desses colegas, né? E para que a gente tenha possa manter a qualidade do curso. Tá? Desculpa, eu fico falando demais, mas é que eu estou muito ansiosa com essa função de ver a possibilidade de um curso de licenciatura fechar. Opa, meu microfone fechou. Já deixei tudo registrado aqui para não perder de vistas, para a gente retomar no nosso reencontro. Não sei se querem trazer mais algum apontamento para a gente deixar aqui o registro. Não que eles não possam aparecer, né, no nosso encontro do GT lá no dia 3, mas que com certeza virão, né, a partir do momento em que a gente também vai mobilizando o pensamento nos próximos GTs, a gente também vai pensando outras questões, né? Bom, pessoal, então nos reencontramos, tá? No dia 11 de setembro, em que nós vamos ter o debate no grupo de trabalho 2. É um debate que vai ter como tema, né, agentes da docência na IAD, atribuições, mediações e práticas em foco. Depois do dia 11, dia 25, com o GT3, tessitura pedagógica da IAD na educação superior, organização curricular, planejamento e processo de avaliação. Os encontros das etapas preparatórias serão online, sempre das 19h30 às 21h, através deste mesmo link que vocês receberam para o encontro de hoje, tá? Então, nós vamos sempre nos reencontrar neste mesmo link, tá bem? Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, a participação. Não parei que eu vou recompartilhar a minha tela, porque não mudou ali com as datas, para vocês ficarem aí com as datas. Então, agradecer a presença de vocês, a participação, as contribuições, né? Esse é o início do nosso Fórum de EAD 2025, um fórum que a gente vai de forma coletiva, colaborativa, nessa partilha de experiências e de olhares, né? Pensar a construção da nossa política de educação à distância da nossa instituição, dando essa identidade, essa característica, o modo como a FURG pensa, né, e mobiliza a educação à distância. Obrigada pela presença de vocês, uma boa noite, nos reencontramos no dia 11, com outros debates e ampliando aí essa nossa rede de diálogos, tá bem? Obrigadão, pessoal, boa noite.